Você já ouviu falar de um exército tão temível que sua simples presença no campo de batalha era suficiente para aterrorizar os inimigos? Uma força de elite composta pelos guerreiros mais ferozes de seu tempo, empunhando machados gigantes e jurando lealdade não a uma nação, mas ao ouro e à glória. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante dos mercenários de elite do Império Bizantino. Uma saga de poder, traição e batalhas épicas que moldaram o destino de um dos maiores impérios da história. Prepare-se para conhecer a Guarda Vareg, os Almogávares e outros guerreiros lendários que lutaram sob a bandeira de Constantinopla. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, sobreviveu por mais de 1000 anos após a queda de Roma. Sua capital, Constantinopla, era uma fortaleza impenetrável, o centro do comércio mundial e um farol de civilização em uma era turbulenta. Para proteger suas vastas fronteiras e seus imensos tesouros, os imperadores bizantinos não confiavam apenas em seus exércitos regulares, eles sabiam que precisavam de algo mais. Precisavam de guerreiros cuja ferocidade fosse lendária e cuja lealdade pudesse ser comprada. Assim nasceram os regimentos de mercenários, tropas estrangeiras que se tornaram a espinha dorsal do poder militar bizantino. Vamos começar com a mais famosa de todas, a Guarda Vareg. Imagine a cena. O imperador bizantino, sentado em seu trono dourado, cercado não por soldados romanos, mas por gigantes nórdicos de cabelos loiros e barbas trançadas, empunhando machados de 2 mãos tão grandes quanto um homem. Esses eram os Varegs, originários da Escandinávia, principalmente vikings suecos. Eles viajaram pelos rios da Rússia até o Mar Negro buscando fortuna. No século X, o imperador Basílio II, enfrentando uma rebelião perigosa, fez um acordo com o príncipe Vladimir de Kiev, em troca da mão de sua irmã em casamento. Vladimir enviou 6.000 de seus melhores guerreiros vikings para Constantinopla. A chegada deles mudou tudo. Na batalha, os Varegs eram implacáveis, vestidos com cotas de malha, capacetes imponentes e carregando seus temíveis machados de cabo longo. Eles avançavam como uma força da natureza, quebrando as linhas inimigas com uma fúria selvagem. Eles se tornaram a guarda pessoal do imperador, uma tropa de choque de elite, e acima de tudo um símbolo de poder. A lealdade deles era lendária, mas não era barata. Eles recebiam salários altíssimos, tinham permissão para saquear o tesouro imperial após a morte de um imperador, e muitos retornavam para suas terras natais incrivelmente ricos. Um famoso exemplo é Harald Hardrada, que serviu na Guarda Vareg, acumulou uma fortuna colossal e mais tarde se tornou rei da Noruega. A Guarda Vareg não era apenas formada por vikings. Após a conquista normanda da Inglaterra em 1066, muitos nobres anglo-saxos exilados se juntaram às suas fileiras, trazendo consigo sua própria tradição de combate com machados. Mas os Varegs não eram os únicos. O império era um caldeirão de culturas, e seu exército refletia isso. Conheçam os Turcópolos. Eram arqueiros a cavalo, geralmente filhos de pais gregos e mães turcas, ou turcos que se converteram ao cristianismo. Eles combinavam a disciplina bizantina com as táticas de guerrilha das estepes. Rápidos, ágeis e mortais com o arco, os Turcópolos eram perfeitos para missões de reconhecimento, ataques rápidos e para perseguir inimigos em fuga. Eles eram os olhos e ouvidos do exército, cavalgando à frente da força principal, patrulhando fronteiras e aterrorizando as linhas de suprimento inimigas com suas chuvas de flechas. Embora sua lealdade pudesse por vezes ser questionada devido às suas origens, sua habilidade no campo de batalha era inegável. Agora, vamos para o oeste, para as montanhas da Península Ibérica. De lá vieram os Almogávares. Esses eram guerreiros catalães e aragoneses endurecidos por séculos de guerra contra os mouros na Reconquista. Eram tropas de infantaria leve, famosas por sua resistência incrível e ferocidade assustadora. Um almogávar não carregava uma armadura pesada. Ele vestia roupas simples de couro, sandálias rústicas e carregava uma lança curta chamada azagaia, uma espada curta e uma faca. Seu grito de guerra, "Desperta, Fero", ecoava pelos campos de batalha enquanto eles batiam suas armas nas pedras para criar faíscas e intimidar o inimigo antes da carga. No início do século XIV,
um grupo de almogávares, conhecido como a Companhia Catalã, foi contratado pelo imperador Andrônico II para lutar contra os turcos na Anatólia. Liderados pelo carismático Roger de Flor, um ex-cavaleiro templário, eles obtiveram vitórias espetaculares. Eram tão eficazes que os próprios turcos os temiam mais do que qualquer outro exército. No entanto, o sucesso deles gerou inveja e desconfiança na corte bizantina. Após o assassinato de Roger de Flor em uma armadilha, a Companhia Catalã se enfureceu. O que se seguiu foi a chamada Vingança Catalã, uma campanha brutal de saques e destruição por todo o território bizantino. Eles devastaram a Trácia e a Macedônia por anos, provando que a mesma ferocidade que os tornava aliados valiosos também os transformava em inimigos aterrorizantes. Sua história é um lembrete sombrio de que a espada de um mercenário pode cortar para os dois lados. Além desses grupos famosos, o exército bizantino empregava uma variedade impressionante de outros mercenários. Havia os cavaleiros normandos da Itália, conhecidos por sua carga de cavalaria pesada e devastadora. Havia arqueiros pechenegues e cumanos das estepes do norte, cujas táticas de enxame a cavalo eram perfeitas para conter outros povos nômades. Havia até mesmo francos e outros latinos, como os bizantinos chamavam os europeus ocidentais, que serviam como cavaleiros pesados, formando o núcleo de muitas formações de batalha. Cada grupo trazia suas próprias especialidades, e os generais bizantinos eram mestres em combinar essas diferentes unidades para criar um exército versátil e mortal. Por que o Império Bizantino dependia tanto de mercenários? Havia várias razões. Primeiro, a população do Império, embora grande, estava frequentemente ocupada na agricultura e no comércio. Recrutar em massa poderia prejudicar a economia. Segundo, os mercenários eram profissionais. A guerra era o ofício deles. Eles já vinham treinados e equipados, poupando ao Estado o custo e o tempo de formar um soldado do zero. Terceiro, e talvez o mais importante, mercenários estrangeiros tinham menos probabilidade de se envolver em conspirações políticas internas. Um general bizantino popular poderia usar seu exército para marchar sobre Constantinopla e tomar o trono, algo que aconteceu várias vezes. Um capitão vareg ou um líder almogávar, no entanto, não tinha nenhuma reivindicação legítima ao poder imperial, tornando-os, em teoria, mais confiáveis para a proteção pessoal do imperador. Claro, essa dependência tinha suas desvantagens. Mercenários eram caros, muito caros. Manter a guarda vareg e outros regimentos de elite drenava o tesouro imperial. E quando o dinheiro acabava, a lealdade também desaparecia. Houve incontáveis casos de mercenários que se amotinaram por falta de pagamento. Desertaram para o inimigo ou simplesmente começaram a saquear o próprio território que deveriam proteger, como vimos com a Vingança Catalã. O uso de mercenários era um jogo perigoso, uma faca de dois gumes que poderia tanto salvar o império quanto acelerar seu declínio. No final, a história dos mercenários de elite do Império Bizantino é a história do próprio império. Uma mistura complexa de pragmatismo, poder, riqueza e vulnerabilidade. Dos gigantes vikings da guarda vareg aos ferozes montanheses catalães, esses guerreiros de aluguel deixaram uma marca indelével na história. Eles eram a personificação da guerra em uma era brutal, lutando por ouro e glória sob a águia de duas cabeças de Bizâncio. Suas sagas repletas de heroísmo e traição nos lembram que no grande tabuleiro de xadrez da história, os peões mais poderosos são muitas vezes aqueles que lutam não por uma coroa ou por uma pátria, mas pelo tilintar das moedas. Obrigado por assistir a esta jornada pela história militar de Bizâncio. Se você gostou de conhecer esses guerreiros lendários, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Qual outro grupo de guerreiros da história você gostaria de ver aqui? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Até a próxima!